Fala confeccionista, estamos aqui em mais um episódio e desta vez nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Que é o bom, a respeito de vendas, né? Isso mesmo. E estamos aqui hoje com o nosso amigo Johnny Silva, né? Ele é CEO da empresa Compax. Ele vai falar um pouco da sua empresa, vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória. E logo em seguida nós vamos estar entrando aí falando daquilo que todo mundo quer, que todo mundo corre atrás, que são as vendas, né? Isso, vamos nos aprofundar mais, né? É verdade, porque sem vendas nenhuma empresa consegue se sustentar, né? Com certeza, com certeza. É muito importante essa parte do processo de vendas e a gente sabe que ela tem mudado bastante, até porque hoje boa parte das empresas trabalham mais com a venda online em si, né, do que mesmo presencial. Isso mesmo. Então vamos ouvir um pouquinho aí da tua história. Tá certo. Desde já eu quero agradecer o convite ao Alexandre e à Poliana, né, aqui. E dizer que é uma satisfação participar e compartilhar e também ouvir de vocês a realidade vivenciada, né? Porque quando a gente está nessa oportunidade, eu costumo sinalizar que vendas é uma negociação que, entre aspas, é a questão de eu passar a ideia e convencê-lo de que essa ideia é positiva, né? Fazer com que ele perceba essa importância ou essa necessidade de adquirir aquele serviço ou produto diante do cenário dele. Mas de antemão gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Johnny Silva, sou natural de Caruaru, né? Embora hoje a minha empresa Compax atenda não só Caruaru como outras cidades também, né? Atuo muito forte em Santa Cruz, né? Sou formado em administração, tenho especialização em marketing e vendas e também especialização em gestão comercial. Além de já ter passado por grandes empresas, né? Já fui administrativo e também já fui agente de mercado do Senai por quase 7 anos. Já trabalhei gerenciando uma associação também por 4 anos. Já trabalhei em uma indústria de máquinas aqui da região, na parte de compras e do financeiro também. E já fui vendedor propriamente dito de loja de calçados por muito tempo. Então, tudo isso foi me dando propriedade, né? E eu tenho muito orgulho do que eu aprendi no decorrer, não só na teoria como na prática, né? E sempre com uma visão de evolução, né? E quando eu falo em evolução, todas as empresas que passei foram empresas que tanto me ensinaram muito, contribuíram para o meu crescimento profissional, mas também foram empresas às quais eu me desliguei de cada uma delas. Não houve um desligamento de nenhuma delas para comigo, mas sim eu que pedi o desligamento para passar para uma etapa posterior, porque a nossa vida é feita de ciclos. Sim. Né? E a gente tem que estar aproveitando esses ciclos e vendo as oportunidades que podem estar tanto fluindo para a gente, como também que a gente pode estar contribuindo para o desenvolvimento dos outros também. Né? Exatamente. E aí quando a gente direciona mais o assunto que a gente vai discutir hoje, né, que vai estar abordando, que é justamente falar sobre venda, hoje a gente vê um cenário totalmente diferente de alguns anos atrás, né? Hoje a gente percebe que a venda se divide hoje no offline e no online. Mas antes de chegarmos à venda propriamente dita, a gente tem que observar o processo como um todo, né? Como eu falei rapidamente aqui, a questão da venda é quando eu defendo uma ideia na qual eu convenço que é interessante o outro, digamos, apostar ou investir. E eu costumo dizer que todas as pessoas são vendedores. Eu sou um vendedor dentro da minha residência, você a Poliana porque a partir do momento que eu tenho a necessidade, ou que eu crio uma necessidade, uma expectativa, eu quero fazer uma viagem. Então eu tenho que argumentar com o meu marido ou com a minha esposa o porquê de ir, a necessidade de ir, né? E tantas outras coisas, como eu preciso trocar de carro. Mas teu carro não está perfeito? Não, mas tem esse outro carro que tem isso, aquilo outro, mas o investimento é mais... Não, mas compensa, então você vai argumentar. Então você tá vendendo uma ideia, né? Todos somos vendedores, né? Isso, Pelo isso. menos de ideias, né? Sim, sim. Todos têm a sua participação na questão de vendas, né? E por muito tempo a gente entendia, né, que o vendedor não era tão valorizado como se é hoje, né? Os grandes players do mercado, principalmente o mercado digital, né? Hoje eles deixam bem
bem forte essa questão de que o vendedor é de fato aquele que move o mundo, né? Sim. Na questão do marketing, na questão das vendas, na questão comercial, tudo parte das vendas, né? Com certeza. E por muito tempo a gente tinha essa ideia, né? Às vezes o pai queria conseguir um emprego para o filho e dizia, olha, consegue um emprego lá, nem que seja para vendedor, né? Isso. Já menosprezando a profissão, que hoje, né? Hoje, para tudo que você vai fazer, você tem que vender. Isso. Como você falou, até dentro da sua casa, você tem que comprar, né? Tem que convencer, como você falou, tem que convencer o outro que a sua ideia é boa para ele também. E aí o que é que você percebe nessa questão da venda em si? Né? Hoje, como eu disse, todos podem ser vendedor, mas não são todos que vendem. Verdade. Por quê? Não adianta, pegando um gancho aí na tua fala, eu chegar e dizer, olha, você vai ser o vendedor do meu produto ou do meu serviço. Se a pessoa não incorporar isso, né? Se não tiver um perfil mais apropriado para isso, que identifique-se, né? Ele sabe vender na necessidade dele alguma ideia. Mas a partir do momento que você contrata alguém para ser vendedor da sua empresa, para vender aquilo ao qual você está ofertando no mercado, é preciso que esta pessoa ela acredite no que está fazendo. Primeiro ela tem que comprar a ideia para depois passar para os outros, né? Isso chama credibilidade, né? Correto. Não tem como ela adianta vender. ter essa questão de vou vender algo simplesmente por vender. Se eu não acreditar, se eu mesmo não comprar a ideia, é de dizer, não, uma camisa, eu usaria essa camisa, porque eu me sinto perfeito na questão de a beleza que ela transmite a mim, a qualidade que ela tem, o conforto. Aí, baseado no que eu defendo do produto ou do serviço, eu vou ter uma diferenciação quando eu for tratar com quem tem o interesse realmente de adquirir esse produto ou serviço. Né? E a gente até sabe, assim, que muita gente fala, né, que vender é dom. E a gente sabe que, na verdade, vender é técnica. Sim. Né? Tem pessoas que fazem assim, mas eu não nasci para vender, eu não sei vender nada. Mas, na verdade, se você se aperfeiçoar e aprender a técnica, você consegue sim vender. Eu costumo defender também um ponto que é muito fundamental, que está entre as características de um vendedor, que é o estar preparado. Né? Eu acredito naquele produto ou no serviço, mas eu tenho que estar preparado. Se eu não estiver preparado, como é que eu vou argumentar sobre esse produto ou serviço? Como é que eu vou fazer esse diferencial para aquele cliente que eu estou abordando a ponto de encantá-lo, né? Então, só para ter uma ideia, eu já fui vendedor de calçado, né? E uma coisa que acho que hoje poucos fazem, toda caixa de calçado, na parte de baixo dela tem informação sobre o calçado. Tem informação sobre a coleção, tem informação sobre o tipo de material e outras informações. E aí, o que eu fazia? Eu lia essas informações para que eu pudesse ter conteúdo para argumentar com o cliente. É claro que a visibilidade, o que está sendo apresentado, já encanta o cliente quando ele já tem uma necessidade, já busca. Mas eu preciso ter um plus, eu preciso fazer um diferencial, fazer um algo a mais para que eu realmente converta essa necessidade numa venda efetiva. Né? E isso, quando a gente vai se aprofundando no conhecimento sobre o produto, em detalhes, em benefícios, isso flui perfeitamente. É como a ideia, é um exemplo que eu vou dar, eu vou vender uma casa. Olha, eu tenho uma casa com 2 cômodos, 2 banheiros, uma garagem, uma área de serviço e tal. Estou vendendo por X. Do teu anúncio, eu estou falando sobre a venda dessa casa. O cara que está em busca de uma casa pode ser que se interesse, pode ser que queira olhar, mas se, além de eu falar desse formato da casa, eu contribuir com o benefício que ele pode ter. Olha, a casa fica a 1 quilômetro de um clube social, próximo tem um mercado, na rua de trás tem uma farmácia, né? A posição da casa fica na posição de dar sombra o dia inteiro.
eu estou mostrando benefícios. Os benefícios irão encantar a esse possível comprador, né? Da mesma forma é quando eu vendo um produto, né, de outro segmento, né, uma camisa, um vestido. Todo produto tem seu benefício. Então você está conseguindo identificar esse benefício para oferecer ao teu cliente? Será que você já parou para prestar atenção nisso, nesse benefício para o cliente? Não ficar só na questão da venda do produto em si, né? Eu sempre falo lá para o pessoal, né, o pessoal das vendas, que, como a gente está comentando, que antes deles quererem vender o produto para o cliente, eles têm que comprar a ideia, né, no caso, no meu Sim. caso, no nosso caso, comprar a camisa e vestir de fato, né? Isso. Essa camisa você vestiria? Sim. Então, a gente tem que trabalhar com verdade, né? Acho que um ponto, uma questão muito essencial para o vendedor é ele trabalhar com verdade, né? Correto. Você falou de casa, né? De venda de casa, e eu lembro que a gente chegou uma vez, Rebeca e eu, a gente compramos um apartamento, né? Nós fomos atrás de um apartamento para comprar, e na nossa busca, né, nos apresentaram um empreendimento, né? E fizeram aquele encantamento todo, não com verdade, né? Mas fizeram todo aquele encantamento, e ao ponto da gente querer ir olhar um outro empreendimento, eles disseram, não, esse aqui é o melhor para vocês, né? E a gente foi, fechou o negócio, e depois a gente descobriu que aquele empreendimento estava embargado, né? Sim. De fato, era o último apartamento que estava para ser vendido, mas que estava para ser embargado, e quando a confusão já estava toda feita, uma certa vez a gente chegou lá no escritório para resolver, de repente passa um colega nosso na rua, e lá ele ficou sinalizando, não. Aí quando a gente sabe, ele só, se for para comprar alguma coisa aí, nem compre, porque Sim. tá tudo na justiça aí. Aí, então, meu amigo, já era, a gente já comprou, a gente já tá aqui tentando resolver o bolo que a gente entrou. Então, assim, são vendedores que trabalham de má fé, né? Isso. Mesmo sabendo que aquilo ali que ele tá vendendo uma mentira, né? E apenas para ter alguma coisa em cima de você, né? Depois a gente até procurou e falou, mas rapaz, como é que vocês fizeram um negócio desse com a gente? E isso foi há mais de 7 anos. Há mais de 7 anos, e até hoje tá lá. A gente não recebeu ainda esse apartamento. É como se fala, né? É aquela máxima. É melhor você vender menos e vender durante muito tempo do que você vender muito de uma vez só. Sim. E o cliente ele não voltar para te comprar. Isso mesmo. Porque se ele já comprou de você em algum momento e ele não lhe compra mais, e ele continua com aquele mesmo segmento de produto dentro do ponto de venda dele, alguma coisa aconteceu. Com certeza. E por isso que a gente fala, né, que não só a venda, como o pós-venda é tão importante. E a gente vê que, assim, hoje muitas empresas, muito mais do que antes, usam o pós-venda. Eles querem saber se você já usou o produto. Eu até achei engraçado que determinado dia, agora final de ano, eu comprei um sapato e na loja, e aí depois, acho que dias depois, minha mãe voltou naquela loja, a vendedora me reconheceu e disse, e você já usou o sapato? Gostou do sapato? Sim. Aí eu disse, não, nem usei ainda, mas depois eu vou usar. E ela mandou mensagem de novo, querendo saber se eu já tinha usado o sapato era bom, se tinha sido confortável. Sim. Então, assim, é muito importante a gente saber depois o que foi que aconteceu. Você adiantou, Poliana, uma das etapas que eu ia falar sobre vendas, que eu já ia pegar o gancho do Alexandre, mas aí como você já está girando nesse assunto aqui, eu vou tocar nele, né? O vendedor ele tem que trabalhar pensando na continuidade, nesse manter o relacionamento, né? Não adianta eu pensar na venda do agora e esquecer o amanhã, né? Principalmente no segmento de confecção. Eu não posso imaginar, agora eu vou fechar um pedido de um valor X aí, que é bem considerado, e toma aqui que o filho é teu, e nunca mais Como eu falo... diz a história, né? Dor de barriga não só dá uma vez, né? E aí não falo mais com o cara, né? Às vezes o cara não gostou do produto, que acontece em algumas situações, mas existe grande oportunidade dele ter gostado, dele ter vendido o produto, mas não ter mais o contato da empresa. E aí, como fica essa questão do faturamento que você perdeu porque não teve esse pós-venda, né?
Pegando também como exemplo, eu achei interessante um dia um lava-jato, uma história de um cliente que eu tive, que ele foi até um lava-jato aqui na cidade de Caruaru, levou o carro para lá a primeira vez. Levou o cara, lavou o carro, tudo. Ficou perfeito, o cara ficou super satisfeito. Quando passaram-se 7 dias, o lava-jato ligou para ele. Aí, bom dia, senhor. Estou entrando em contato porque o senhor trouxe o seu veículo até o nosso lava-jato. E aí, como já tem 7 dias, estamos querendo saber se foi do seu agrado o nosso serviço e se gostaria de trazer ele para novamente fazer a limpeza. Né? Então você percebe, ele teve uma atitude diferenciada. Né? E isso é uma das características também do vendedor. O vendedor ele tem que trabalhar com a persistência. Né? A gente hoje faz um comparativo entre insistência e persistência. Não sei se vocês já ouviram falar muito sobre esse diferencial. Né? Uhum. Existe aquele momento de eu ser o insistente, de eu estar sempre da mesma forma agindo e querendo que a pessoa compre a minha ideia. E existe o persistente que está transmitindo a mesma informação, só que de maneiras diferentes. Né? De maneiras que sejam mais flexíveis e adaptáveis à realidade do outro. Né? Que é onde a gente tem a questão da empatia. Né? Eu tenho que estar sempre me colocando no lugar do outro. Isso também faz parte dessa questão do vendedor. Como também ser um bom ouvinte. Eu tenho que, como o ditado que diz, né? Se eu tenho 2 ouvidos e uma boca, é para falar menos e ouvir mais. Né? Então eu preciso ouvir o cliente para entender a realidade e a necessidade dele. Até porque a venda em si, quando ela é efetivada, é sobre 2 aspectos. Ou por emoção ou por necessidade. Né? Ou ele foi movido pela emoção para efetivar aquela compra, ou foi realmente a necessidade. Então é muito importante ter esse campo de boa audição, né? Sobre o que o cliente tá apresentando a você. Né? E a gente voltando a essa questão de etapas de venda, que hoje depois eu vou fazer um comparativo muito com o que já tem no digital, que as etapas sempre existiram e vão existir. Né? A gente tem que ter aí um ponto inicial de uma etapa de vendas que é a prospecção. Então, eu tenho que fazer a minha garimpagem para identificar perfis, nichos de mercado e clientes dentro desse nicho que estejam aptos a comprar o meu produto. Né? Que muitas vezes não se identifica isso. Né? Eu costumo dizer que quem está iniciando ainda não tem essa percepção. Eu comecei na confecção nesse momento, há 1 ano, ele ainda está criando um histórico, está ainda percebendo qual é a fatia de mercado que ele está conseguindo absorver e ser introduzido. Na verdade, ele sai dando tiro para todo lado. Né? Isso. Às vezes copiando, fulano está vendendo, acho que vou fazer aquele produto para vender também. E muitas das vezes, né, na maioria das vezes, não dá certo. É verdade. Porque cada um tem a sua especialidade. Né? Na verdade, você tem que encontrar o seu nicho. Correto. Produto certo na hora certa, né? E como diz Eduardo Christian, você não vende para todo mundo, né? Sim. Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Isso. E aí o que acontece? Quando você inicia, você fica meio que perdido realmente, até você encontrar o seu nicho específico, as regiões que mais você tem potencial. Agora, dos pontos que ainda acontece muito na nossa região, até porque é muito empreendedora a nossa região na área de confecção, é que não são todos que têm dados para fazer mensuração, né? Para poder acompanhar esse passo a passo e identificar qual o nicho que eu estou atuando, ou qual é o perfil do meu cliente, aonde é que eu estou encontrando esse cliente, qual o ticket médio que esse cliente meu está investindo na minha empresa. Né? Hoje, pela evolução e a necessidade pós-pandemia de entrarmos no online de maneira mais forte e ainda, digamos, com uma certa falta de conhecimento, né? Porque foi cair de paraquedas muita gente aí, né, no online, teve a vantagem de vir à venda de forma mais fácil e mais cômoda, né? Porque como estava tudo fechado, eu estou na minha zona de conforto, né? Entre aspas, eu digo zona de conforto porque o cara é que está indo em busca de mim, né?
Eu estou na minha fábrica e a pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp dizendo que quer tantos X produtos ali no pedido e já pagando. Aqui, ó, toma o dinheiro, manda a peça para mim que estou precisando. Né? Então, as pessoas que viviam em um formato anterior de venda, quando entrou no online, teve essa percepção ou se adaptou de uma forma muito cômoda, né? De ter isso, essa demanda espontânea já na mão, de chegar ao recurso financeiro e também de vir o cliente. Só que o que acontece hoje, como a gente bem sabe, a competitividade e a concorrência no mercado existe e está sempre em alta. Quando eu fico na minha zona de conforto, as outras empresas que trabalham no mesmo segmento, elas podem não estar na mesma zona de conforto. Seja por uma necessidade de estarem querendo reinvestir ou de organizar internamente algo, ou mesmo porque são inquietas a ponto de querer estar sempre inovando e fazendo um diferencial. Então, se você não faz, isso também vai implicar na venda, né? E aí, quando a gente entra nessa parte de prospecção, hoje a prospecção está mais, digamos que mais simples, porque hoje, quando a gente entra no online, tem aí o tráfego pago, que faz um trabalho de prospecção incrível, né? Mas aonde também eu percebo que o tráfego pago é uma ação de prospecção, né? Que não é a venda efetivada de imediato. Existem empresas que hoje têm sites, catálogos digitais, que são ferramentas para venda, né? E aí, quando eu trabalho um tráfego pago e tenho essas ferramentas de vendas, isso pode influenciar em retorno, pode, mas não quer dizer que 100% vai ser ali. E principalmente nossa região aqui, que se trabalha muito com atendimento humanizado, via outra ferramenta que é o WhatsApp, né? O cara entra lá, veio do tráfego, porque se encantou com a tua apresentação de uma imagem tua, de um vídeo sobre o teu produto, ele veio, mas ele quer se aprofundar em detalhes. E aí ele vai para onde? Para o WhatsApp. Se você passa aí diariamente recebendo 100, 150 mensagens, uma média aí diária, você, enquanto constitui uma equipe de vendas que está nessa abordagem, ela tem que buscar dar atenção a todos eles e de alguma forma identificar qual a necessidade e qual o perfil desse cliente. Ele é consumidor final ou ele é atacadista? E como eu vou me comportar, né? Que acontece realmente muito, né? O consumidor final também entra em contato querendo comprar. Sim. E a gente até a gente sabendo que o mínimo, né, da nossa empresa são 10 peças, pelo menos, para enviar no atacado, mas quando a gente entende que o cliente ele tá comprando para usar, né, que então ele tá pedindo ali um tamanho só, por exemplo, a gente já tenta de alguma forma não fazer com que ele não compre. Por quê? Porque o nosso objetivo não é aquele consumidor final, o nosso objetivo é realmente o lojista. Né? E a gente não pode, de uma certa forma, burlar isso aí, né? E fazer com que a gente venda diretamente ao consumidor final ao preço que o lojista está comprando. Correto. Né? Porque o lojista ele vai entrar em contato e vai comprar 10 peças pelo preço X. Então, se o consumidor final também entra em contato e compra 10 peças pelo mesmo preço X, né? Eu estou atrapalhando o meu cliente. Sim. Que é, de fato, o lojista que me move o ano inteiro. E aquele consumidor final comprou hoje, tipo, 10 peças, então quando é que ele vai comprar de novo? É verdade. Né? E o lojista ele vai vender e na outra semana ele vai comprar novamente. Só que, infelizmente, muitas empresas da região elas não têm essa sensibilidade de realmente fazer aquele persona de quem você realmente atende e de que você não pode mudar aquele ciclo, a menos que você, de fato, direcione para um site de varejo, que é diferente o valor. Né? Isso. Eu atendi um cliente que tinha um ponto físico, uma loja, e vendia em atacado. E aí o produto do ponto físico era sempre aquele produto que era praticamente igual ao que ele estava vendendo em atacado. E aí eu falei a ele, a tua margem hoje de faturamento, ela vem com certeza em questão de retorno de lucro, o varejo vai ter um lucro mais acentuado.
Mas, de forma geral, o teu faturamento está vindo da loja física, na atuação do varejo ou no atacado? Mas no atacado. Eu disse, pronto, vem no atacado. Você é o quê? Você é apenas um revendedor ou você é um fabricante? Eu sou fabricante. Eu disse, pronto. Você me deu 2 informações que são importantes. Você é fabricante e você atua hoje com venda em atacado. Qual é mais interessante e vai gerar mais resultado? Uma venda contínua em atacado ou aquele pouco varejo, que mesmo sendo varejo dando um retorno um pouco maior, mas que é sazonal, né? Então, é aquela coisa um ponto que você falou, é importante que a gente perceba, se eu sou fabricante, eu tenho que me deter a fazer a venda para atacadista, para lojista, e não me preocupar com o preço de varejo, né? Eu não posso estar fazendo essa mistura, até porque isso pode prejudicar o lojista realmente, né? E se fizer, né, se o fabricante decide vender no varejo, né, primeiro ele tem que respeitar o seu cliente, que é o atacadista. Sim. Em determinada cidade, né, por exemplo, eu já tenho o meu cliente que vende para mim naquela cidade. Ele pode indicar, eu não consigo te vender no varejo, mas qual é a tua cidade? Minha cidade é X, então eu posso, você pode ir aí, tem um cliente meu aí na tua cidade que ele vende as minhas peças e você pode ir lá. De uma certa forma vai gerar demanda, né, para o cliente. Isso. E não vai ter aí essa burlagem das etapas, né, que é vender para o consumidor final. E um outro ponto seria se vender no online sem atrapalhar o meu cliente lá na cidade dele, porém que para ser justo, vender pelo menos no valor que o meu cliente vende nas lojas, né, nas lojas espalhadas aí que a gente tem, né, para não haver esse choque, né? Porque com certeza o consumidor final ele vai querer procurar o que é mais barato para ele, né? Isso mesmo. E a gente tenta sempre explicar isso para os clientes, né? Às vezes entra em contato pelo WhatsApp, não, mas eu quero comprar no varejo, e a gente tenta explicar, se a gente fizer isso a gente está queimando os nossos lojistas, né? E esse é um problema, né? Talvez valha até a pena a gente ressaltar que no Moda Center já acontece muito, né? Sim, acontece muito. Principalmente na época de pico, né? Que seriam sábado e domingo, e muitos varejistas eles vão para o Moda Center comprar para uso, né? E lá no Moda Center não existe essa cultura de varejo. Então as pessoas ali muitas vezes colocam R$2 em cima de uma peça, atacada R$30, varejo é 32. Eu sei porque eu tenho vizinhos ali por perto que vendem dessa forma. E o cliente, e para piorar, o cliente ainda fala assim: eita, mas tem desconto se eu pagar à vista, né? Isso. Então, deveria se ter, né, na verdade é uma cultura, né? A gente se propõe a vender no atacado, mas no cliente, no físico, no online eu até posso dizer, infelizmente não posso vender, mas no físico não tem como você chegar. São poucas, eu acredito que são poucas as lojas de Santa Cruz que batem o pé e dizem, não vendo, né? É verdade. O cliente não pode nem entrar na loja, o consumidor final nem na loja ele pode entrar. Que acontece muito isso assim, no polo de Fortaleza, né? A boa parte das lojas trabalham realmente atacado, no mínimo 12 peças e pronto. Tem uns que trabalham até com 24 peças. Em São Paulo também acontece isso. Atacado é atacado mesmo, né? E se você for comprar no varejo, é quase o dobro do valor do atacado, né? Então, assim, é uma política que eles têm e realmente eles praticam. E é o correto, né? Como o Alexandre comentou, existem poucas empresas em Santa Cruz, eu acredito que em Caruaru também, que trabalham nesse formato de ter esse valor real do produto em varejo que não prejudique o atacadista, né? E aí quando a gente fala, voltando ao assunto de prospecção, que é essa etapa, tem essa questão do tráfego que facilita muito, mas é como eu estava pontuando, todo tráfego ele só vai fazer o efeito se eu tiver uma equipe de vendas que esteja preparada. Porque hoje na nossa região, como boa parte vai para o WhatsApp, se o meu atendente não estiver preparado, eu vou perder a venda. Aí é onde você diz, mas eu estou recebendo 160 mensagens diárias e não estou vendo venda. Mensagem não enche o bolso, né? Eu costumo dizer que o tráfego é uma pescaria. Eu estou jogando o meu anzol, e aí tá lá com a isca, o peixe vê, e ele vem, mas aí eu tenho que saber tirar esse peixe da beira do lago e botar no meu balde, né?
Não adianta eu jogar vários anzóis e ficar lá o peixe vagando e eu não trazer, não conseguir trazer ele para junto de mim, né? Então, essa é uma ideia, né? Como eu disse, enfatiza que facilita o tráfego na questão de plataformas já formadas, né? Como site, catálogo digital, mas também sei que 100% do faturamento não vai ser gerado através da plataforma. Até porque tem a questão e a necessidade da humanização, esse contato, essa conversa, né? E aí, quando a gente passa dessa questão de prospecção, que eu estou atraindo o cliente, é onde entra justamente a abordagem, que é a segunda etapa. Que é, o meu vendedor, ele está preparado, ele é o bom ouvinte, ele sabe exatamente como tratar dessa negociação e começa a encantar esse cliente que está do outro lado. Seja um contato físico, num ponto presencial, seja o contato online. E aí outro parênteses que eu gosto de abrir é que às vezes as pessoas esquecem que a venda tanto no offline quanto no online deve se comportar da mesma forma. Você tem um ponto de venda, o cara chega, você não vai dar atenção a ele, não vai pegar o teu produto, vai mostrar variedades, tamanhos, falar de valor, de forma de pagamento e de imediato, no momento que ele chega, no WhatsApp é a mesma coisa. Eu não posso e não devo receber uma mensagem de um possível cliente, recebi agora, às 8, mas eu vou responder ao cara de meio-dia. Né? E aí quando eu respondo, eu sou aquelas respostas bem objetivas. Sim, não, talvez. Então você não está argumentando nada, você só está esperando que ele tome uma atitude e você fale. Aonde a outra coisa que é característica num vendedor é ser proativo. Se eu sou proativo, eu tenho que interagir e instigar que esse possível cliente ele comece a vir até mim e tenha uma maior interação a um ponto de gerar um pedido. Né? Então tem que ter essa proatividade. E aí uma coisa que eu gosto de ampliar e acho muito macro na característica do vendedor, que é o que eu estava falando inicialmente, que todos vendem. Né? Todos nós somos vendedores, mas não são todos que vendem. Que é o seguinte... O vendedor, ele precisa e deve ser ambicioso. Quando eu digo ambicioso, não é a questão de querer passar a perna no outro ou de querer tomar o que é seu. Mas ele deve ser ambicioso, e aí num olhar de forma positiva, na questão de ele está querendo fazer não apenas o que é bom para a empresa, mas o que é melhor para si. Que aí é quando você começa a trabalhar com uma bonificação, com uma comissão. Hoje poucas empresas trabalham ainda com isso. Né? O gestor da empresa, principalmente os gestores mais antigos, eles são muito resistentes a ter uma percepção dessa mudança e dessa necessidade de trabalhar com um comissionamento. Mas para que eu trabalhe com comissionamento, eu tenho que definir metas. Né? Eu tenho que definir um direcionamento. O que é que eu preciso ou qual é a necessidade mensal da minha empresa para que esse vendedor vá em busca disso e como recompensa dessa busca, desse atingimento, eu vou contribuir com que ele tenha X% sobre o salário. E aí é onde entra a questão de quando o vendedor real ele faz acontecer, é por essa ambição, porque cada um de nós tem sonho, né? Por mais que a gente vá conquistando, sempre vai surgir um outro. Eu comprei aquele carro que eu queria, né? Mas depois que eu comprei aquele carro que eu queria, surgiu um outro sonho. Eu quero fazer uma viagem para tal país, para tal região, né? E isso é o combustível para que o vendedor que tem ambição e recebe a comissão corra, se movimente, seja mais proativo ainda, dizer não. Se hoje eu recebo X de salário e além desse X eu posso botar mais um Y em cima, então deixa eu dar o gás aqui. Até porque o vendedor ele está 8 horas por dia disponível na sua empresa com foco em quê? Vendas. Não adianta eu contratar uma pessoa para ser vendedor que ele fique só sendo tirador de pedido. Ele vai passar 8 horas sentado no balcão de um escritório lá, esperando que alguém converse com ele e vendo se tem um êxito de venda. Aí quando passar um mês, aí você vai remunera ele.
Mas qual foi a eficiência desse vendedor para você? O que é que ele gerou de ganho para a empresa e mais ainda? Ele se pagou? Né? A execução do trabalho dele foi o suficiente para pagar a contratação dele? Que é isso que não se observa também, né? A bonificação ela tem que vir através de resultados, né? Sim. E eu acho que é imprescindível, né, que o vendedor ele seja ambicioso, não ganancioso, mas ambicioso, isso. Que é aquele cara que quer o melhor para si, sim, né? Sim. E vai correr atrás, né? Não adianta eu colocar uma pessoa, na maioria das vezes as pessoas estão na sua zona de conforto e acham que aquilo ali já está muito bom, né? Não, do jeito que eu tô, já estou levando minha vida do jeito que eu quero, já tenho o meu salário. Mas um ponto prescindível para um bom vendedor é que ele seja ambicioso, né? Que ele corra atrás, que ele queira alcançar patamares maiores, né? Então, tem que ser dessa forma, né? Porque senão, como você falou, vai ser só um tirador de pedido, vai estar ali durante o dia. Isso. Se chegar um pedido tá bom, se não chegar também, justamente. Eu tenho o meu salário no final do mês e tá tudo certo. E aí quando você entra nesse ponto aí que a gente está discutindo, o que é que acontece hoje muito na confecção aqui? A confecção ela não tem acompanhamento de nada. Ela não tem nenhum ERP para lhe dar dados. E aí quando eu falo um ERP, independente de ser ERP, é o seguinte, é um sistema onde você possa fazer a gestão do seu negócio. Você tem que enxergar do início ao fim quem é seu cliente, qual o seu produto, qual a quantidade de produto você tem, qual o seu potencial produtivo, né? Aonde você está conseguindo maior fatia, qual o seu ticket médio de venda diário. Eu costumo fazer esse trabalho de levantar esses dados na empresa e entregar um relatório onde ele consiga enxergar o ticket médio, clientes recorrentes, que também não é visto isso, né? Às vezes, quando você tem um ERP, você consegue perceber isso aí. Você consegue ver qual é o teu cliente recorrente e qual é o ticket médio dele. Mas quando você não tem nada, você anota num bloquinho, ou então o cara faz assim, ó, mandou um pedido para o teu WhatsApp, foi fechado o pedido, e aí você pega um bloco que você compra em uma livraria, você anota esse pedido, bota o nome do cliente, vende, destaca a primeira via, bota no pedido que vai ser mandado por excursão online ou entrega a ele, e aquela que fica no bloquinho vai ficando. Mas você nunca para fazer uma análise sobre tudo que você anotou. No bloquinho é meio difícil. O bloquinho tá lá. Ou então o caderno, que ainda tem muita gente que trabalha com caderno, né? Anotando, não, vende isso, não sei quem. Agora, recentemente, foi uma das minhas propostas, né? Na empresa, a gente vamos parar tudo, vamos atualizar todos os dados e vamos pegar aí os 50 melhores clientes para a gente trazer algum prêmio para eles, né? E assim, o que a gente está traçando de estratégia para esse cliente que é recorrente durante o ano inteiro, né? Realmente ele vai se surpreender quando ele receber esse prêmio. Por quê? Porque eu acho que nem ele sabe quanto ele comprou com a gente durante todo o ano de 2022, por exemplo. Com certeza. Mas a gente sabe que poucas empresas param para fazer esse tipo de sistema. Por quê? Porque isso dá trabalho. Isso gera uma pessoa, muitas vezes um salário ali. Mas que tudo aquilo é muito importante para que a empresa ela possa pensar de forma estratégica. Correto. Porque a gente sabe que a gente não pode se limitar somente a vender. Vender é ótimo, toda empresa ela só vai funcionar se tiver vendas. Mas a venda ela tem que ser boa. Sim. Porque muitas vezes você vende e você não sabe quanto você está lucrando. Correto. Você nem sabe se você está lucrando alguma coisa. Né? Então, assim, só está gerando ali uma receita todo mês. Mas quanto foi tua despesa? Né? Quanto custou aquele produto? Então, assim, a venda do produto final, ela por trás tem uma estrutura muito grande até chegar àquele ponto. Né? Lembrando que eu já escutei de muita gente. Mas sem venda não adianta você ter a melhor gestão, o melhor planejamento, tudo bem. Você vai crescer de forma desordenada. Sim. E vai chegar a um ponto que vai ficar insustentável, porque não vai ser assim igual, e pode até ser que seja. Quando a gente vê aqueles filmes, né, que o pessoal tá ali sentado numa mesa com um monte de pilha de papel e você não sabe mais de nada. Já, assim, ficou tudo desorganizado e não tem mais condições de botar as coisas para o lugar. Eu costumo dizer que a pandemia, quando veio para conseguir nos organizar, porque ali a gente parou tudo
e foi se especializar, né? Eu, Alexandre, participou de alguns programas aqui em Caruaru de consultoria e fez muita diferença na vida da gente, porque a gente conseguiu passar por várias etapas, vários processos que antes a gente sabia que existia, né? Já tinha tido ciência de tudo aquilo ali como era, mas não praticava. E hoje a gente pratica e assim, eu vejo que isso é muito bom você ter os dados, você sentar assim e dizer assim, vamos ver quanto foi que a gente faturou agora em janeiro, vamos ver quais foram os clientes que mais compraram, vamos ver qual foi o produto que mais vendeu. Então, assim, isso faz muita diferença. Isso. E aí onde entra nessa questão de produtos que mais vendeu é a curva ABC, né? Que hoje muita gente nem tem ideia do que é a curva ABC. Pois né? é. Mas você tem que identificar quais são os produtos carro-chefe na sua empresa, qual que vende mais e gera mais resultado, como também a curva ABC do cliente. Né? Quais são os clientes e potenciais que você tem que realmente garante faturamento. Né? E aí, pegando por isso, a gente entra naquela ideia da meta Smart. Né? A gente tem que criar uma meta Smart, seja para a empresa como um todo, como para os setores. Né? Se eu tenho a convicção de quanto é meu compromisso na empresa, em questão de recursos a serem pagos. Né? Naquele mês, né? Isso, meu naquele compromisso mês. mensal. E penso também na questão de quanto eu quero ter de crescente, baseado em quê? No histórico que eu tenha, em faturamentos de meses anteriores naquele mesmo período, que o pessoal também trabalha assim. Esse mês eu vendi 50 mil, então no outro eu quero vender 70. Mas existem sazonalidades e diferenciações em meses. Você tem que entender isso aí também. Eu não posso comparar um mês de janeiro com um mês de março de acordo com o produto que eu esteja ofertando, né? Eu não posso fazer uma comparação dessa. E a métrica, ela ajuda justamente nisso, né? Se eu sei que aquele mês, o próximo mês, por exemplo, o mês de fevereiro, que é um mês pequeno e ainda tem um carnaval no meio. Sim. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me anteceder e no mês de janeiro procurar faturar também o mês de fevereiro, porque eu sei que aquele mês de fevereiro vai ser baixo, né? Então, mesmo. mas não, de fato não existe essa preocupação, né? Qual produto que você vende mais? Se for perguntar para a maioria aqui, o pessoal nem sabe. Não sabe. Rapaz, a gente tá vendendo, vai produzindo. Qual é o teu ticket médio? O que é isso? Médio? Não sabe nem o que é. Não sei. E pra gente que tem fábrica, né? A gente tem que ter meta de produção, né? A meta de venda, né? Se fosse fazer um tráfego pago, você tem mercadoria para atender a demanda que vai chegar, ou você vai dizer para o cliente que não tem mais a mercadoria. Então, é um conjunto de coisas, né, que só podem ser vistas através dos dados que você guarda, né, que você vai fazendo ao longo do tempo. E aí, quando você fala sobre a métrica Smart, né, que eu acredito que vocês já ouviram falar também, né, que é aquela questão, se eu trato de vendas, eu tenho que pensar nessa meta Smart. Então, tem que ser específico. Né? O que é que eu preciso vender, o quanto eu preciso chegar de faturamento. Preciso chegar em 20 mil. Mas essa meta, ela, por ser mensurável, né? Aí, como é que eu vou mensurar esse acompanhamento para se atingir esse valor dentro do mês? E ele é atingível diante da minha realidade, com o meu histórico de vendas diárias, com a minha equipe, com o meu processo de produção. Primeiro ponto, tem que definir se a meta é atingível. Eu né? consigo Não adianta atingir, você colocar algo impossível. Isso. E a outra coisa, é realista essa meta? Está dentro do meu padrão? Então, aquela coisa, um equilíbrio de vendas que eu tenho percebido no meu histórico, quando se tem um acompanhamento, né? Eu tenho uma média aí de 40 mil de faturamento mês, 40, 60 mil. Mas aí, esse mês específico, a partir dessa nossa reunião que eu estou fazendo esse planejamento, eu quero que seja vendido 120. Então, é realista essa meta? Se a sua média de venda está girando ali na casa dos 60, você vai pegar, vai aumentar aí 100%. E aí pronto, eu quero 120 mil. Está sendo realista diante do teu cenário, diante da tua realidade? Como vai ser? Vai aumentar a produção, vai aumentar o valor do produto. Justamente. Né? Tem o dinheiro para investir. E é outra coisa de ser temporal, né? Em qual tempo eu vou atingir essa meta que eu decidi e que eu estou estipulando aqui? Trazendo para a nossa realidade daqui da região, né? A gente se prepara para vender mais, né? Maio e junho, novembro e dezembro. Isso. Essa é a realidade dos confeccionistas. Né? Mas muitas vezes o cara diz, em junho eu quero faturar 300 mil reais, 400 mil reais.
hoje você está produzindo quanto, né? Não, hoje eu estou conseguindo aí atingir 150 mil, estou conseguindo atingir 100 mil reais, né? Mas para quando for em maio e junho você atingir esse valor aí, você tem produção, ou vai deixar para produzir durante o mês, né? Que seria quase que impossível, tá fazendo estoque, né? Tá fazendo a métrica direitinho, sabe qual é o produto que vai vender, então são dados que muitas vezes deixa passar e acha que vai conseguir e passa ano, entra ano, sai ano e o cara nunca consegue atingir aquele que ele está querendo. Porque como a gente está pontuando aqui, tudo gira em torno de dados, né? Seja para que eu tenha um resultado favorável em vendas, seja para que eu possa suprir a necessidade do mercado. Não adianta eu começar a vender um produto se eu não enxergo o meu interno, a minha produção, como é que ela se comporta. Ainda hoje tem muito, eu chego na empresa e digo, qual é a tua capacidade produtiva? O cara fica perdido assim, olhando para as paredes, para pensar qual é a capacidade produtiva. Ele diz, você faz hora extra? Faço, sempre faço. E tem algo errado. Porque você precisa ter ideia de qual é a capacidade de produção, não só geral, mas individual. Você tem que saber o que é que cada colaborador, cada operador dá de potencial em resultado de produção. E se esse colaborador ainda consegue gerar algo mais, se for necessário, dentro do prazo e tempo de expediente de trabalho, né? E aí é onde entra um trabalho de análise do processo de produção, né, para ver a questão de desperdício, eliminação, que isso já é outro assunto, outra questão. Mas, de forma geral, para que você consiga fazer um caminho de venda também legal, você tem que entender da sua produção, você tem que saber a sua capacidade de produção, mesmo que você não tenha nada. Mas se você, o nada quando eu digo é a questão de não ter o produto pronto, certo? Mas se você tem a visão de saber o quanto você consegue produzir diariamente e dentro de um mês, você pode se programar e realizar uma venda futura, né? Então, tudo isso vai a partir do momento desse contexto, dessa visão, que infelizmente ainda se deixa muito a desejar em muitas empresas aqui na nossa região, no APL, né? Esse APL que é tão forte, ainda tem muita empresa e até empresas com muitos anos de atuação que deixam a desejar por não ter um sistema para controlar todo o processo, por não conseguir mensurar a produção, por não conseguir mensurar resultado de venda diário, semanal, mensal, por não ter histórico de venda, por não ter acompanhamento do cliente, por não fazer o pós-venda, né? Eu fiz um trabalho já em algumas empresas e aí o que é que eu identifico em algumas situações? Que o cliente que é recorrente não é percebido. O cliente que compra 2, 3 vezes no ano não é percebido. Ele compra porque realmente ele gostou do produto e foi em busca. E existem aquelas situações onde o cara compra um valor interessante, né? Faz um pedido de faturamento legal, mas é esquecido. O cara fez uma compra no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de maio, comprou um valor considerado à empresa, mas a empresa não lembrou dele. Aí quando você vai olhar, faz um levantamento desse, baseado em tudo que você vende, há vários clientes que você vende, aí você percebe o quê? Teve um cliente que comprou uma única vez, fez um pedido de 5, 6 mil reais ou até mais a sua empresa. E tem aqueles outros que só compraram também uma vez, né, um valor menor, mas que você não percebe essa diferença, porque como diz, a gente tem que trabalhar com eficiência e com inteligência. Se tem clientes que compram com ticket médio alto, por que eu vou deixar de lado esse cliente? Eu vou ter que dar mais atenção a ele, porque se ele já está investindo um valor alto, com certeza ele vai fazer uma recompra dentro de determinado período com o mesmo valor ou até superar aquele valor. Que isso vai proporcionar para que eu atinja um resultado mais rápido da minha meta. Não adianta eu ter uma meta de necessidade, tanto para cobrir o que tem de compromisso da empresa, quanto também o ganho de capital que eu preciso, porque a meta ela não é apenas o custo da despesa, né? Eu tenho que pensar a meta em quê? Em cobrir essa despesa, mas eu tenho ganho de capital para reinvestir na minha empresa, porque a empresa precisa ter novas tecnologias, novos maquinários e outros processos mais. Então eu tenho que pensar o seguinte: se dentro da minha meta já está incluso essa ideia, eu tenho que ter clientes potenciais que de forma mais rápida e eficiente eu consiga atingir.
Se eu tenho uma meta mensal de 100 mil ou de 150 mil, para atingir isso, é melhor eu vender a 150 clientes de 1.000, ou eu conseguir aí 50 clientes que comprem aí 6 mil reais, 8 mil, 10 mil reais, né? Então, é identificar esse potencial, que o pessoal também não percebe isso, né? E aí, voltando à questão das etapas, passou pela prospecção, a abordagem, tem a negociação. A negociação é onde surge muita questão de objeções. É porque ficou caro, né? É porque eu vou pensar. E aonde também o vendedor deixa muito aberto e não vai de frente com essa ação para ter uma eficiência nessa conversão. A falta de preparação muitas vezes esbarra na negociação. Justamente. E ele não consegue mais levar à frente. Porque aí as objeções sempre vão existir. E você, por estar preparado, você vai saber como converter essa objeção, né? Mas se eu não converto essa objeção, você vai perder aquela venda. Da mesma forma que se eu não estiver próximo a esse meu cliente, eu vou perder ele também, né, na constância. E aí eu passo para um fechamento, depois de fazer de forma eficiente cada etapa, prospecção, abordagem e essa parte de negociação, passo para o fechamento. E pós-fechamento tem a questão do pós-venda. Eu tenho que fazer esse contato com um determinado período de dia para saber se o cliente recebeu a mercadoria, se chegou tudo perfeito, se ele está satisfeito. Depois, posteriormente, fazer o contato para saber se está rodando, se está vendendo, se está presente, fazer a reposição. É algo constante. Venda é relacionamento. Se eu não tenho relacionamento com o cliente de forma constante, eu vou perder ele para o meu concorrente. E aí, essas etapas que eu falo hoje na nossa realidade, que hoje é o online, a gente faz a virada nessas 5 etapas que eu falei, a prospecção, a abordagem, né? A questão da negociação, fechamento e pós-venda, no funil de vendas, né? Aí, o funil de vendas é muito trabalhado hoje. Que é a ideia de um funil realmente, igual aqueles funis que os nossos avós coavam café, né? Que é a boca larga e vai estreitando, né? Então, às vezes o cara diz, não, mas vem muito leads, muitos contatos que são frios ou que não condizem com a minha necessidade, ou então que o cara não compra. É só curioso. Só curioso. Mas aí, mesmo quando só existe o curioso, você não contratou a pessoa para ser vendedor, ele não trabalha 8 horas na tua empresa para vender, ele não tem que avaliar se foi só curioso ou se é o comprador de atacado. Ele tem que exercer a função a qual ele foi contratada. Se chegou 150 mensagens, ele tem que atender de forma eficiente, falar com todas essas e também ter a percepção de qual é o potencial de cada um deles. Eu não posso deixar de lado e depois passar uma semana, 15 dias, um mês, chegar e dizer, olha, as vendas foram muito ruins esse período agora. Não teve cliente, não teve, mas não chegou a mensagem. Algo ocorreu de errado aí, né? Porque se o cara chegou é porque ele tem interesse, né, de uma certa forma. Justamente. Mas por que não chegou ao fechamento da venda? Isso. Né? E deixando claro, né, a gente está falando de potencial de clientes, a gente sabe que toda venda é importante, né? Com certeza. Por mínimo que seja, toda venda é importante. Mas aqui a gente está falando em relacionado a faturamento, né? Sim. Quando se há um planejamento para faturar X, então eu tenho que conseguir estratégias que me levem a alcançar aquela meta mais rápido. Então, sim. A forma clara é essa, é que você consiga clientes com ticket médio maior, logicamente. A não ser que você queira ter mais trabalho, né? Eu consigo vender R$1.000 para 150 clientes, mas eu posso também conseguir vender os 150 mil para 2, 3, 4 clientes, né? Às vezes até um cliente só ele consegue bater a meta dos 150 clientes. Correto. Mas não é que nenhuma venda seja menos importante, não. Menos e não existe essa questão de menos. Mas porém, quando a gente pensa em meta, a gente tem que traçar estratégias que a gente possa alcançar mais rápido. Isso mesmo. E eu até brinco dizendo, né, que às vezes é até melhor você vender a 100 clientes
que compra em menos. E que paga. Que já paga de imediato, como a gente estava conversando, né? Paga de imediato, você já entregou a mercadoria, ele já correu para vender. E na outra semana ele está lhe comprando de novo. Então, assim, aqui na nossa região existe muito a recorrência. Sim. Daquele produto que é bom, vendável, tem qualidade e que a empresa também atende às expectativas do cliente. Isso. Porque é muito mais barato você vender para o cliente que já te comprou, porque ele já sabe o que ele está comprando, né? Então, assim, você não precisa mais estar trabalhando a questão do produto em si, das especificações do produto, da qualidade, da idoneidade da empresa, porque ele já sabe de tudo aquilo ali. Correto. Né? E aí você vai sempre em busca de novos clientes e não cuida dos clientes que você já tem. Né? Que é um dos grandes pontos chaves que a gente trabalha lá na empresa. Vamos cuidar do que a gente já tem. E os que vêm novos, ótimo, maravilha. Mas os que tem são muito importantes para que a empresa continue até na questão de você ter uma referência. Né? Então, se você já tem um cliente que já te comprou 50, 60 vezes, é porque, no mínimo, seu produto e a empresa são, né, um conjunto ali de empresa-produto, né? Bom, justamente. Porque é muito comum a gente ver pessoas reclamando, né? Eu comprei de determinada empresa, não chegou tudo. Chegou produto com falha, toda vez que vende. Isso. Recentemente, uma coisa assim, não é de roupa, mas faz parte do grupo de vendas. Meu esposo foi comprar umas máscaras em 95, e aí ele comprou. Aí eu disse, mas rapaz, era pra tu ter olhado logo os comentários do pessoal. Eu não sei se foi no Magalu ou foi no Mercado Livre. Sim. Só que ele já tinha comprado, né? E aí, quando eu fui olhar os comentários, todos negativos. Pessoas que não receberam, pessoas que compraram uma coisa, receberam outra, pessoas que compraram 3 caixas, chegaram 2. E aí, quando chegou a do meu esposo, chegou faltando justamente uma caixa, que a gente comprou 3, chegou faltando uma, e chegou uma máscara simples. E ele pagou pela N95, que é mais do que o dobro do valor, né, da outra. Ou seja, chegou um pedido totalmente errado. E aí meu marido fez uma reclamação no próprio site. Só que eles ficam vistos como uma empresa negativa, né? Mas quando eu olhei para a quantidade de pessoas que estavam reclamando, ou seja, uma empresa dessa não tem gestão nenhuma de qualidade de separação, de treinar o seu colaborador, porque o pedido chega certo, o colaborador separa errado porque quer. Porque não chegou ali o pedido que o cliente pediu. Né? Então, assim, não tem uma outra pessoa para fazer uma conferência. Lá na empresa mesmo, quando chega um pedido, um separa e outro confere, para que a gente saiba que 2 pessoas fizeram parte do processo, para que lá na frente... O processo é correto. Né? Para que o cliente não diga, chegou faltando. Não chegou faltando, porque aqui são 2 pontos distintos que existe a conferência. Então, assim, o pessoal da empresa, né, falou que o meu marido mandou as caixas que realmente tinham sido compradas e perderam as outras caixas. Ou seja, o que eles já tinham mandado ficou por isso mesmo. Eles não quiseram de volta. Imagine quanto essa empresa não tem prejuízo. Né? Porque fica ali vista negativamente, teve que enviar o produto de fato que o cliente comprou e não retornou o produto que ele mandou errado. Ou seja, uma empresa dessa está fadada ao fracasso próximo. Com certeza. E aí é uma coisa muito importante que você falou, Poliana. É mais fácil eu vender ao mesmo cliente do que ao novo. E aí é onde... Desculpe. Aí é onde entra a questão que eu pontuei de acompanhamento. Né? Se eu não consigo mensurar quais são os meus clientes e o ticket médio que esse cliente compra, a recorrência que esse compra, eu não consigo perceber esse potencial para eu estar de forma contínua fazendo um trabalho que gere o resultado. Né? Hoje, por incrível que pareça, como eu disse, por ter empresas que não têm um sistema de gestão, trabalham com pastas, com papéis, ainda escrevendo, guardam na pasta e botam a pasta no armário, e aí eu digo, como é que tu sabe qual é um acumulador de papel. A pasta arquivada com o nome do cliente tá lá. E cadê o cliente? Que você vai ter a recorrência como aí? Né? Identificar essa recorrência, né? E aí é uma coisa que infelizmente atrapalha muito na geração de resultado para a empresa, né? Atrasa o crescimento, né?
Com certeza. A gente falou de só listar aqui, né, para quem está nos ouvindo e gostaria de anotar, é prospecção, né? Isso. Que é quando você lança o seu produto no mercado para que as pessoas vejam. Isso pode ser feito no digital através do tráfego pago. Sim. Né? Esse tráfego pago vai trazer pessoas, seja para a sua rede social, seja para o seu WhatsApp. Né? Prospecção, abordagem, que é quando você vai fazer a argumentação, né? A argumentação, e ali você vai fazer uma garimpagem de quem de fato está interessado Sim. no seu produto, né? Os leads que vêm, né? Vem a parte da negociação, né? Sim. Que é já partindo ali para a parte final, né? Que é onde você vai estar contestando objeções que vão surgir, né? Diante do que você está tratando. Vem o fechamento, que é a intenção, né? Você começa lá atrás na intenção do fechamento. E um dos pontos mais importantes, né? Que é o pós-vendas. Isso. E aí quando você observa tudo isso, a gente parte aí dentro do campo de vendas para os canais de venda. Hoje a gente tem os canais de venda na nossa região aqui em Pernambuco, né? Algumas que são específicas nossas, mas a gente tem um canal de venda offline e online. Aí você me diz, qual é mais eficiente? Depende. Depende do produto que você trabalha, depende da estratégia que você está bolando, depende da questão de expertise que você vai ter, ou então de você querer experimentar e fazer com que essa experiência gere um resultado onde você perceba o que é mais rentável ou se pode atuar em várias outras frentes, né? Porque hoje no offline nós temos o ponto físico, seja uma loja, seja um box, um stand, né? Como temos também a questão do representante, né? A gente pode contratar uma pessoa para ser representante em outros estados, levando esse nosso produto para que mais pessoas possam conhecer e possivelmente fechar alguma compra. Na nossa cidade ou região específica tem as representações, né? Que aí já é diferente do representante, que é a questão do comprador que vem de outro estado ficar nesses ambientes, né? Nessas estruturas, e nós que fabricamos, os fabricantes irem até lá e fazerem a apresentação do seu produto com a ideia de fazer o fechamento de venda. E tem o telemarketing, que embora seja algo que está um pouco ultrapassado, mas ainda gera resultado. Que é a questão de, dependendo do perfil do teu cliente, você ligar para ele, você conversar com esse cliente, né? Isso aí vai estar entrando dentro... grandes empresas usam isso muito, vai estar entrando dentro do offline. Então, esses são os meus canais offline. Dentro do online tem as redes sociais. Aí as redes sociais eu posso trabalhar Facebook, posso trabalhar Instagram, né? Posso trabalhar Twitter, entre outros meios que eu tenho esse relacionamento com o cliente, né? Fora isso eu tenho a parte de e-commerce, né? Posso trabalhar com e-commerce também dentro do online. Que aí o e-commerce são as plataformas como a Magalu, como o Mercado Livre, que aí vai estar proporcionando uma venda mais objetiva, mais direcionada, né? Seja próprio, seja ele marketplace. Isso. E tem outra ferramenta que específica para a nossa região, para o segmento de confecção, que é o catálogo digital, que já é outra ferramenta também online, né? Que pode gerar um resultado também em vendas. Então, cabe muito à empresa, cabe muito ao gestor ver desses canais que existem de vendas, eu vou trabalhar e focar apenas em um, ou eu posso fazer uma expansão nesse momento e tentar ver se eu consigo trazer resultado através de outros meios também, né? Outros canais de venda. Às vezes você aposta os cavalos só em um, mas no outro também pode surgir algumas outras vantagens, né? Então você tem que estar observando isso. E atrelar essa questão dos canais de venda às ferramentas que estão disponíveis no mercado para que você tenha eficiência na venda. Hoje a gente tem ferramenta aí que contribui bastante, que é no caso o CRM, que é onde fica o histórico ali do cliente, né? E você vai fazendo um acompanhamento mais detalhado, como também tem o chatboard, que o chatboard ele é muito específico para ficar o registro de conversas online, né? Através da ferramenta do WhatsApp, que também já é outra ferramenta específica que é mais utilizada na nossa região. O pessoal usa muito o WhatsApp individual, né? Que é o WhatsApp Business nas empresas,
que permite vários controles também, que muitas vezes as pessoas não fazem, mas também o WhatsApp Business permite vários controles, como etiquetagem, né? Identificação de descritivos que são necessários, mas o CRM e o chatbot são excelentes. Se você consegue implantar algo na sua empresa e tem uma equipe que consegue estar acompanhando esses dados ali também, com certeza vão favorecer o resultado das vendas, né? Então são um conjunto, né? Você vê, a gente falou sobre etapas, sobre algumas características do perfil do vendedor, né? Falou sobre a questão dos canais de venda e falou sobre ferramentas. Tudo isso fica um conjunto aí que é entrelaçado e que não fica de fora da ligação com os demais setores da empresa, né? Produção, financeiro, que aí é tudo interligado para que gere-se um resultado necessário e satisfatório para a empresa, né? Toda empresa precisa faturar para que ela se permaneça no mercado, para que ela se perpetue e consiga se recapitalizar de acordo com o resultado obtido. Exatamente. Mas para isso o gestor ele tem que um ponto que você falou, Poliana, que é muito pertinente. Você disse que na época de pandemia você e Alexandre participaram de muitos treinamentos, se aperfeiçoaram demais. E o que acontece, e é muito necessário, que as pessoas permitam-se participar de treinamentos, de buscar novidades, de entender mais. Mas não apenas isso, que é a outra palavra que você falou, de colocar em prática. É verdade. Hoje eu conheço gestores que gastam, ou melhor, que investem, né, mas que esse investimento, infelizmente, acaba se tornando um gasto. Por que acaba se tornando um gasto? Porque eu faço um investimento de um valor considerado em determinado treinamento, ação, consultoria. Eu vejo o que pode me ajudar, eu identifico falhas que eu cometo nos meus processos e que às vezes até no meu intrínseco eu tinha a realidade que existia aquilo ali na minha empresa, né? Mas não tomo atitude. E aí eu volto daquele treinamento, daquele período de absorção e não coloco em prática. Então é onde eu digo que gera um gasto, né? Porque inicialmente eu investi. Eu investi para que aquilo ali eu pudesse fazer uma alternância, de fazer uma gestão mais eficiente no meu negócio. Mas aí quando eu volto e não boto nada em prática, aí eu só fiz tirar o dinheiro do bolso, mas não fluiu em nada, né? Da mesma forma, isso é direcionado também à equipe de vendas. Todo vendedor precisa estar constantemente se preparando. Você tem que, dentro da sua margem de investimentos da sua empresa, deixar um recurso para estar preparando o seu vendedor. Mas quando você faz com que o seu vendedor participe de um treinamento, de um curso, seja o que for, uma palestra, você tem que fazer com que ao ele retornar, ele compartilhe o que são pontos principais com vocês que são gestores, e a partir de então ele comece a colocar em prática aqueles pontos principais que ele absorveu dentro da empresa, né? E aí tem muito aquela visão do gestor da região que diz: eu vou pagar um treinamento para o cara, e aí o cara volta e vai embora da minha empresa, né? Só fiz ter um gasto realmente. Eu gastei com o cara e ele foi embora. Mas aí as pessoas não percebem o seguinte: você fez aquele investimento no profissional, se ele realmente absorveu aquilo ali e colocou em prática dentro da tua empresa, o período que ele passou na tua empresa, ele gerou receita, faturamento. Ele já se paga. Ele já se paga. Então, mesmo que ele vá embora depois de um ano, o resultado que ele conseguiu obter cobriu o investimento que você fez e ainda você faturou mais em cima disso aí, né? Então, a gente tem que ter muito essa percepção de como gerir de forma mais eficiente o nosso negócio. E cada área da empresa é muito importante você entender, se aprofundar e ter pessoal preparado para estar atuando. Mas que, de forma geral, seja o setor financeiro, seja o setor de produção, seja o setor de vendas, todos precisam ter dados para que você possa nortear e direcionar da melhor forma, tá? E também aquela coisa, às vezes a gente não deve sacrificar também o vendedor. Às vezes você, enquanto gestor,
não desenvolve um produto que tem uma qualidade ou preço aceitável no mercado, ou então você se apega muito a um tipo específico de produto e aquilo ali não está tendo uma adesão que você imaginava no mercado, e você se detém só aquilo ali e quer que seu vendedor faça o milagre de vender aquilo ao qual o mercado não está aceitando, né? Então é assim, é toda uma percepção, né? E como você falou, é todo um conjunto, né? Isso mesmo. E essa percepção tem que partir primeiro do gestor, né? Isso. E a partir daí ele correr atrás de vendedores, capacitar seus vendedores, correr atrás de ferramenta, foi o que a gente falou muito hoje aqui. E ter essas métricas ali, né, bem vistas para que ele possa tomar decisões mais assertivas, né? Então daria até mais uma hora aqui de assunto, né? Quando se fala de vendas, né, que é um ponto tão importante aí para as empresas, mas a gente está chegando, né, está encerrando, né? E quem sabe numa próxima oportunidade a gente se estenda nesse assunto que é muito interessante, né? E eu tenho certeza que quem nos assistiu aí do outro lado, né, volta aí novamente, né? Se passou algum ponto despercebido, assiste novamente, porque isso aqui vai fazer muita diferença no teu setor comercial, né? E já pedindo que você deixasse o seu like, né, compartilhasse esse conteúdo, né? A gente falou de ferramentas aqui, e uma das formas de você aprender é assistindo Confeccionistas, né? A gente tem trazido aqui bastante dicas, né? A gente não sabe de tudo, né? Mas a gente tem trazido especialistas, né, para falar um pouco, né, dos assuntos que na verdade são pontos chaves dentro da confecção e de qualquer outra empresa. Então nós estamos aqui para ajudar, né? Gostaria já de agradecer ao Jones pela sua disponibilidade de estar aqui neste dia conosco, né? E deixar aí aberta a oportunidade para que outras vezes nós venhamos a falar mais um pouco, né? Estender esse assunto, né? A gente falou de uma forma resumida, mas que a gente tem muito a se conversar sobre vendas, né? É um conteúdo muito amplo, né? Isso. E aí é aquela coisa, né, que às vezes as pessoas acabam também fazendo uma junção, o setor de vendas e marketing. Marketing é uma coisa, vendas é outra. Mas outro assunto muito mas os dois se interligam e os dois trabalham em parceria. O tráfego pago está dentro do marketing, mas ele contribui para a venda, né? Justamente. Então é aquela intenção. E aí só para fechar, né, eu quero já agradecer também a oportunidade, né, e dizer que me coloco à disposição de vocês para discutirmos outros assuntos, né? Eu gosto muito de contribuir para o confeccionista. Eu atuo dentro do mercado há 15 anos, né? Não só enquanto fui funcionário, mas hoje enquanto responsável pela empresa que trabalha com gestão, consultoria em vendas, consultoria em produção também, e outros serviços que agreguem e gerem resultados para a indústria de confecção. Eu gosto de fazer com que a empresa evolua. Eu gosto que ela tenha essa percepção de evolução, né? E nada melhor do que a gente compartilhar. Porque, como você bem falou, Alexandre, nenhum de nós tem um domínio de 100% de tudo. Por mais que venhamos a buscar conhecimentos, que façamos graduação e tudo mais, sempre vai estar em aberto e vai estar surgindo novos conhecimentos, até porque o mercado se renova constantemente. Então é importante que estejamos sempre nessa caminhada de evolução, né? De estar se adaptando e se aprimorando ao que está surgindo de novo e ao que está sendo exigido pelo mercado. E aí, só para fechar a questão de um ponto principal para quem é vendedor, lembrem de, nas abordagens, tratar do cliente pelo nome. Falem com o cliente chamando pelo nome. Isso faz com que haja um relacionamento, com que se comece uma fidelização, né? E dentro do possível, diante da realidade vivida, tanto crie expectativas como surpreenda o cliente. Isso tem muito a ver com venda. O surpreender, o fazer o diferente. A competitividade sempre vai existir, a concorrência sempre vai estar no mercado, mas tudo isso para fazer com que cada gestor e cada colaborador saia da sua zona de conforto e faça o seu melhor, né? E o melhor de forma diferente, com a entrega de qualidade e com aquilo que realmente atinge a necessidade do consumidor, seja o atacadista ou o consumidor final, tá bem?
E aí eu quero deixar eu quero deixar aqui para vocês 2 itens para vocês, tá? São 2 obrigada, itens viu? Obrigado. que eu considero itens para veículo, porque como eu sempre estou viajando e girando muito, é um item que eu deixo no meu porta-luva, porque às vezes uma ligação, alguma necessidade, você precisa anotar algo rápido, tá no porta-luva, eu já pego, isso Já mesmo. hoje na vinda pra já cá, coloco a eu informação. precisei de um pedaço de papel e uma caneta no Olha carro. aí. Tava ouvindo o podcast, eu vi um insight lá e disse, pô, onde é que eu vou anotar isso aqui? Então, Então é muito bom. já compõe esse item aí nos veículos de vocês, tá bom? Obrigada. Muito bom, mais uma vez agradeço, né, a sua presença aqui, né? Foi um assunto muito bom, né? E outras vezes a gente vamos falar de marketing. Sim, vamos aprofundar. E nós agradecemos, né, a audiência de vocês aí até agora com a gente. Creio que tem sido muito enriquecedor todos os consultores, pessoas que têm a qualificação mais técnica, outros têm a qualificação de vida na prática mesmo com suas empresas. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas não deixa de curtir, compartilhar, comentar, indicar para os amigos, tá? Que o Confeccionistas Podcast está fazendo sucesso na nossa região. E se inscreve no canal, né? Você que assiste, né? Você que tira um tempinho ali pra estar aprendendo, vai lá e se inscreve no canal, né? Curte e compartilha, né? Até o próximo episódio nós estaremos aqui esperando por você. Deus abençoe.